A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Você está feliz nessa noite de estar na casa do Senhor? Bom é estar na presença do Senhor nesse domingo abençoado, maravilhoso. Gostaria que você ficasse de pé. É um dia de muita alegria, né? Algumas pessoas passaram alguns dias fora, de férias, então hoje foi um impacto, né? Estar aqui de volta. Eu estou muito feliz de estar aqui e creio que a felicidade que há no meu coração, há também no seu, porque estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, aquele que tem cuidado de mim, cuidado de você, da sua família. E agora nós vamos adorar a esse Deus. Vamos cultuar a Ele. Eu não sei, né, como você saiu da sua casa para estar aqui nessa noite, mas o que eu sei é que Deus tem uma palavra especial para você. Você recebe isso nessa noite? Eu creio que tudo que vai acontecer aqui agora foi preparado por Deus para você, para sua família. Então a gente vai começar abrindo a palavra de Deus em Eclesiastes 3. Nós vamos ler os versículos do 1 até o 8, depois o 11 e o 15. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O 11 agora. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Glória a Deus. Você entende essa palavra, recebe essa palavra. Deus, Ele fará renovar o que se passou na sua vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas eu creio que hoje é o tempo de o seu coração ser aberto para entender aquele propósito que o Senhor tem para a sua vida e para a vida da sua família. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Senhor, nesta hora, Pai, em que estamos aqui na Tua casa, Pai, para cultuar o Teu nome. Ó Deus, estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria, Senhor, com o nosso coração ansioso, Pai, para receber de Ti nessa noite, Senhor, para ser inundado pela Tua presença nesse lugar. Ó Senhor, para que possamos, Senhor, receber a Tua palavra, Pai, que nos traz curas. Senhor, a Tua palavra que sara as nossas feridas, Senhor. A Tua palavra que nos renova, que nos transforma, Pai, que nos ensina. Deus, que o nosso coração ele seja aberto para receber de Ti nessa noite, porque eu sei, Senhor, que desde amanhã, Pai, Tu tens falado tão profundamente ao meu coração. Pai, eu creio, Senhor, que da mesma maneira, Pai, Tu estás falando ao coração da Tua igreja, Senhor, ao coração dos Teus filhos, Pai, que vieram à Tua casa para louvar o Teu nome, para apresentar a Ti o nosso culto, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração. Senhor, trata, Senhor,
cada pessoa individualmente, Senhor. Ó Deus, porque Tu és o Deus, Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente. Senhor, Tu sabes, Pai, o que cada um de nós está precisando nessa noite receber de Ti. Pai, fortaleça a nossa fé. Pai, fortaleça, Senhor, a nossa vida espiritual. Receba, Senhor, o nosso culto, Senhor, e que a Tua alegria venha inundar os nossos corações e nos encher de força, Pai, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, querido. Aplauda Ele fortemente. Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Existem adoradores aqui essa noite. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível
bom é poder viver a tua vontade, ó Deus. Que bom é saber que o Senhor está sobre todas as coisas e que nós podemos servir a esse Deus vivo que tudo vê. E nessa noite nós queremos exaltar o teu nome e dizer que tu és santo, e dizer que tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Senhor. Declare, Senhor, Senhor, formoso és. Você pode declarar isso? Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Você pode declarar mais uma vez, Senhor. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem
presente em nossas vidas, não é mesmo? Quero deixar uma palavra para você essa noite. Se existe algo morto na tua vida, saiba que a palavra de vida do Senhor vai chegar aí onde precisa. Aleluia. Basta uma palavra, Senhor. Sustentar, ó Deus. Se estou cansado, és meu repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé. Corro para ti. Corro para ti, corro para ti, corro para ti. Você pode declarar isso? Se estou cansado, és meu repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, me põe de pé. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro. Você pode declarar isso com mais força? Eu corro, Senhor. Corro para ti.
você tenha vindo aqui só para adorar o nome do Senhor. Mas existem pessoas que você conhece que estão aprisionadas ao mundo. Existem pessoas que você conhece que têm enfermidades que já não tem mais solução. Existem pessoas que estão perdidas. Eu quero te dizer que existe um Deus que é poderoso para quebrar todo o grilhão, que é capaz de quebrar todas as algemas, que é capaz de curar, que é capaz de libertar, de transformar, de livrar. E esse Deus está aqui, querido. Se existe alguém aqui nesse lugar que precisa desse Deus, começa a pedir a Ele agora. Peça a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor não precisa estar lá. Eu sei que uma palavra Tua pode mudar tudo, Senhor. Eu sei que uma palavra Tua pode transformar. Eu sei que uma palavra Tua pode libertar. Então, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, libere agora, Senhor, que pessoas saiam daqui curadas pelo poder do Teu nome. Que pessoas agora, Senhor, possam ouvir a Tua voz e serem libertas. Que pessoas agora possam ouvir a Tua voz, Senhor, e todos os demônios possam cair por terra, Senhor. Senhor, que quando ouvirem a Tua voz, novos sonhos possam ser, Senhor, gerados no coração dessas pessoas. Senhor, que quando a Tua voz, Senhor, for liberada, ó Deus, que quando elas escutarem a Tua voz, ó Deus, que sonhos possam ser ressuscitados para louvarem, Senhor, e engrandecerem o Teu nome. Querido, se você acredita nisso, levanta a sua mão e começa a adorar o nome do Senhor. Libera, Senhor, usa a tua boca profética, querido. Senhor, vai na minha casa, vai sobre teu filho, sobre teu marido. Senhor, vai sobre teu trabalho, vai sobre portas, Senhor. Teu amor perfeito me tirou medo, nas trevas me guia para a tua luz. E não há muralha, e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos vão, ressuscitam mortos. Enfermidade, que você saia no nome do Senhor Jesus. Os sonhos sejam ressuscitados. Filho, que você volte ao caminho do Senhor. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Eu poderia, Senhor, em tantas pessoas, ó Deus, mas eu prefiro escolher o Senhor. Mas eu prefiro escolher o Teu amor, ó Deus. Eu prefiro escolher a Tua bondade. Eu prefiro escolher o Teu sim, ó Deus. Eu prefiro escolher o Teu não. Senhor, eu prefiro viver diante de Ti. Eu prefiro viver a Tua bondade, Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Você pode aplaudir o nome do Senhor.
pode declarar isso. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você tem motivo para cantar a bondade de Deus? Que doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és. Na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. A tua bondade me seguirá, Senhor. Declare. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode declarar isso? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare mais uma vez: és fiel. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Cantarei na bondade. Você está preparado para cantar a bondade do Senhor?
Você está preparado para cantar, para louvar a bondade de Deus, a vontade dEle? Senhor, cantar a tua bondade em todo o tempo é saber que quando eu estiver chorando, o Senhor está comigo. E quando eu estiver sorrindo, o Senhor está comigo. E quando eu estiver caminhando, o Senhor está comigo. É saber que quando existe um furacão na minha vida, Senhor, o Senhor está comigo. E eu vou cantar, eu vou louvar a tua bondade, porque eu sei que tudo vai passar, Senhor. Porque eu sei que vai passar, ó Pai. E é por isso, ó Deus, que eu vou cantar a bondade de Deus. Graças a Deus, querido. Paz do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Continuamos essa atmosfera em nome de Jesus. Enquanto ainda estão fazendo ali um fundo, esse clima maravilhoso em que estamos aqui reunidos, nós iremos orar. Creio que você recebeu aí o seu projeto de fé. Nós iremos orar não somente por aquilo que você vai colocar aí, mas por aquilo que Deus tem projetado no coração dele, que precisa ser transportado para a minha realidade. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto de vida, de tudo, na verdade, para você. E nós precisamos entender aquilo que Ele deseja também. O coração do homem, né? Ele faz planos e a resposta certa é do Senhor. Claro, você precisa fazer planos, porque essa é a primeira parte do versículo. Mas também a resposta certa vem de Deus. Então nós iremos orar aí nesse intuito. Gostaria de convidar vocês a orar por isso. E também iremos orar pela nossa região, pelo nosso município aqui, onde estamos estabelecidos. Sabe, em Isaías capítulo 6, lá quando ele vai falar, ele vai ver Deus, né, sentado no alto sublime trono, no ano que o rei Uzias morreu, ele fala, ai de mim, é uma palavra de maldição contra ele mesmo. Ai, é uma palavra de maldição. Pode lembrar até do ai de ti, Corazim, ai de ti, né, tal região. Então essas regiões também eram amaldiçoadas ou abençoadas. Dependia do quê? Dependia do povo que ali estava e do favor de Deus sobre aquele lugar. Então não há região ruim ou região boa. Há uma região onde o povo de Deus está, onde Deus está exercendo o seu favor e a sua mão. Então por isso nós iremos orar para a nossa região. Não existe violência para o nosso Deus, não existe desemprego para o nosso Deus, não existe, enfermidade para o nosso Deus. Na nossa região, onde Ele estiver, nossa região estará abençoada. Então nós iremos orar por isso, por direção de Deus sobre o nosso projeto de fé e também por nossa região. Amém, queridos? Graças a Deus. Pai, nós apresentamos mais uma vez, né, esse papel que simboliza o nosso planejamento, aquilo que nós colocamos ali para poder oferecer ao Senhor, sabe, um ano digno, um ano onde nós iremos ter metas que são realmente para ser alcançadas, de posição, de carreira, de trabalho profissional, também em outras áreas que nós almejamos, e com certeza o Senhor já está tocando em tudo isso. Mas antes de tudo, nós sabemos que o Senhor tem um plano no teu coração de alcançar alguém, sabe, de abençoar a nossa família, de trazer a nossa casa para ti, de fazer algo, de nos mover para algo que o seu coração esteja querendo, esteja sendo relacionado a isso. Então a gente vai realmente fazer aqui o nosso projeto, mas nós pedimos, nós clamamos pela vontade divina, como foi falado aqui no louvor, que a sua vontade, Senhor, que a sua vontade, que a tua palavra nos guie nesse momento, que aquilo que o Senhor planejou, projetou, não possa ser distante do nosso projeto, mas nosso projeto esteja naquilo que o Senhor planejou, que a nossa agenda, na verdade, não contenha fragmentos do Senhor, mas o Senhor tome conta da nossa agenda. Nós queremos que o ano 2023, e cremos nisso, que o Senhor estará em todas as ações. Nós queremos fazer tudo, completamente tudo, na boa mão do Senhor e debaixo da tua graça e da tua autoridade. Nós oramos também, estendemos a nossa oração à nossa região, ao nosso município e toda essa localidade onde nós estamos estabelecidos. Esse lugar não é um lugar
onde nós visualizamos tantas coisas ruins assim, mas também não é o lugar onde nós estamos totalmente convencidos de que já está maravilhoso. Então nós sabemos que há violência, que há, sabe, uma falta de algo, mas cremos na direção do Senhor para a nossa região, para as pessoas que não estão aqui nesse culto, para que o Senhor alcance o perdido lá fora, para que o Senhor alcance realmente esse município, que haja paz nessa região, que haja tranquilidade entre os moradores, que haja vagas de emprego, que os comércios vão bem, que eles possam realmente prosperar em suas atividades, que essas pessoas que estão aqui possam conhecer a Ti. Nós cremos que um estabelecimento do Teu reino em nossa casa, em nossa vida, pode impactar a nossa região. Então, como homens e mulheres de Deus aqui estabelecidos, nós profetizamos sobre essa localidade para abençoar essa região, as pessoas que trabalham nesse lugar, que elas não possam ver os intempéries da vida acontecendo sobre a vida delas, mas ver a boa mão do Senhor, o favor do Senhor, o Senhor estando naquele lar, naquela casa, nessa região toda por completo. Nós cremos na intervenção divina sobre nós, e não é sobre aquilo que nós queremos que o Senhor faça, mas aquilo que o Senhor realmente deseja. Então nós pedimos, Senhor, venha sobre esse lugar, esteja conosco, esteja aqui, participe disso, faça parte disso, seja o Senhor o centro e total domínio a Ti dessa região, dessa localidade onde estamos estabelecidos. Nós cremos em Ti, glorificamos o Teu nome e por isso nós agradecemos em nome de Jesus. E se você crê, você pode dar uma glória a Deus aí, querido, pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. Nós agora vamos ter um momento especial do culto. É o momento em que você vai conhecer a programação da nossa igreja. Você que está nos visitando nessa noite, tem alguém aqui que esteja pela primeira vez aqui? Não, né? Temos alguém? Amém. Temos ali um jovenzinho, né? Seja muito bem-vindo no nosso meio. Além dele, nós temos mais alguém? Alguém que está pela segunda vez, pela terceira, que não é membro dessa casa. Tem alguém nos visitando? Amém. Temos ali, temos aqui o casal, temos um irmão lá atrás. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. É uma alegria ter vocês aqui. E agora vocês vão ter a oportunidade, né, de conhecer um pouco da programação que a nossa igreja faz. Vamos começar porque amanhã, né, é o primeiro. A nossa igreja está com um projeto de fazer culto nos lares. Então, se você deseja um culto na sua casa, fale com o pastor Eduardo, que é o responsável. Fale com qualquer um dos pastores ou até com um membro que nós iremos direcionar você. Amanhã nós teremos o culto na casa na residência da irmã Alvina, né? A irmã Alvina está ali no meio, sentadinha ali. Amanhã estaremos lá, em nome de Jesus. Então, se você quiser na sua casa, já tivemos em alguns outros lares, é só falar conosco que nós iremos lá com todo prazer. Às terças e quintas nós temos cultos pela manhã, de 8 às 9 é culto de jejum e oração. Então, se você vai trabalhar depois desse horário, dá uma passada aqui para orar, para receber. Temos aqui o grupo de intercessoras e um grupo que dá apoio também para as intercessoras. Estamos aqui todas terças e quintas e é o momento de você buscar o Senhor. Às vezes a gente está, né, passando por algum problema e a gente fica em casa. Então vem aqui, né, apresentar no altar do Senhor o seu problema. Culto das promessas todas as terças às 19h30. Essa terça não está aqui o nome do pregador, mas a gente tem vários pregadores, né, que são os pastores, são os membros. Então toda terça existe aqui um culto com uma mensagem abençoadora para a sua vida. Você é nosso convidado. Às quintas-feiras nós temos aqui a escola Ed Sabe. É um momento em que nós estudamos a palavra. Nosso pastor tem um projeto de estudar toda a Bíblia, né? Então estamos indo livro por livro. E nessa quinta, não sei qual será o livro, Eclesiastes. Isso aí. Aí o pastor Vinícius, né, deu aula nesse período de férias do pastor. E nessa quinta teremos aula.
Sábado nós teremos, dia 28 de janeiro, às 9h30, né, vamos ter aqui um coffee break, e o nosso pastor reverendo vai estar fazendo uma palestra, né, sobre o Janeiro Branco, é o mês da saúde mental e bem-estar. Então, se você estiver em casa, venha, se você não estiver trabalhando, vamos aprender mais sobre isso. Hoje, na escola dominical, nós estávamos falando sobre isso. A nossa base para nos manter de pé, a gente tem que estar com uma saúde mental boa, abençoada. Então, aqui você vai aprender mais sobre isso com o nosso pastor, que é uma autoridade no assunto. Domingo, pela manhã, às 8h30, nós temos culto. Bom dia, Espírito Santo. Hoje tivemos um maravilhoso. Após o nosso culto, nós temos a EBD, às 10 horas da manhã. E a EBD, ela é feita para toda a igreja. A gente divide várias classes, né, por faixa etária. E aí você, com certeza, vai achar a sua classe. Seja você idoso, jovem, criança, adolescente, né, homem maduro, mulher madura, enfim, tem para todas as idades, todas as classes, todas as pessoas. Bom, além disso, a nossa igreja faz um atendimento social psicoterapêutico, que é o CAPANS. São atendimentos feitos de psicanálise, psicólogo, psicanalista e nutricionista. Então, você também pode procurar algum dos nossos irmãos que ele vai te direcionar. A gente tem preços diferenciados para o pessoal que é membro da igreja, é um preço especial, e a gente faz atendimento também para fora. Então, se você conhece alguém que esteja precisando, é só ligar, entrar em contato conosco. Às segundas-feiras, de 14 às 16 horas, nós temos aqui também Mimos e Encantos, na direção da reverenda Tânia. Ela faz aula de artesanato, então você que gosta, você que, né, que tem esse tempo, também pode estar aqui. Algumas pessoas falam que é uma verdadeira terapia, né, e eu acredito nisso. Então, se você quer se aperfeiçoar, venha estar aqui todas as segundas-feiras. Amém? Ainda temos aula de judô, né, com o professor Daniel Reis, terças e quintas, tem de 9 às 10 e de 14 às 15. As aulas são a partir de R$50, aí você tem que conversar com ele para entender, né, se é para criança, se é para adulto, e ele vai estar aqui para te atender. Novidades, eu acho. Venha participar do Ministério de Homens. Vai começar agora em 2023, o UD está voltando, amém? Eu posso ouvir um amém da igreja? Né? Então, venha participar do grupo de homens, você é convidado, você que é homem casado, homem solteiro, jovem, né? Eu vejo assim, né? Mulher são todas as mulheres, homens são todos os homens, então você venha participar. Teremos evangelismo noturno no dia 27/1 às 19h30. Saindo da porta da igreja. Então, esse também é um ministério abençoado aqui, que os irmãos trabalham sempre, né? Então, você pode também dar sua contribuição. Normalmente, eles vão lá no calçadão, vão lá no centro, levar refeição, levar lanche. Aí, se você, de repente, não se sente à vontade para ir lá nessas pessoas, você pode contribuir doando alguma coisa, né? Orando. Então, você sempre vai ter uma forma de você participar. Amém, gente? É o ano da unidade. Eu gostaria de convidar a pastora Suzy. Nós agora vamos ter um momento de ofertório. Gostaria que os obreiros fossem distribuindo os envelopes. Agora é o momento que Deus vai falar para você de uma forma toda especial da sua vida financeira. Porque a sua vida, tudo pertence ao Senhor. Amém? Até o seu dinheiro. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Quero convidar a igreja a abrir 2 Coríntios, capítulo 8. Como você tem pensado a respeito dos dízimos e das ofertas? Nós estamos começando um novo ano, amém? E que tudo se faça novo na nossa vida. Amados, ofertar e dizimar faz parte do culto. Amém? Faz parte da nossa espiritualidade. Não adianta eu falar que sou cristão, né, que eu sou espiritual, mas eu não dizimo e eu não oferto. Não estou falando de razões, né, porque não está trabalhando no momento, essas coisas, não. Mas dessa resistência
que muitos irmãos, muitos estão tendo a respeito desse assunto. Então, ofertar e dizimar é culto também, faz parte do nosso culto. Aquele que entende, conhece a palavra do Senhor e faz isso com toda alegria no seu coração, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9. Mas eu quero ler aqui com vocês, 2 Coríntios, o capítulo 8, até o versículo 9, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Amados, por que é tão importante ofertar? Porque a oferta, ela vai testar a nossa sinceridade, o nosso amor para com Deus e para com os semelhantes e para com os irmãos. A tua oferta é muito importante para esta casa. A tua oferta mantém esta casa, né? Sustenta essa casa e abençoa muitos irmãos. Eu quero dizer para você que este amor, né, dos irmãos, esse amor e essa sinceridade alcançou a minha vida. Os irmãos semearam na minha vida durante esse mês. Foi uma bênção na minha vida. E muitos aqui, assim como os irmãos, né, da Macedônia, que não podiam, não tinham muito recurso, semearam na minha vida esse mês. Abençoaram a minha vida, demonstraram sinceridade e amor para com Deus e para com o semelhante, para com o irmão na fé, no meu caso, né? Abençoaram muito a minha vida. Então essa é a importância de nós ofertarmos, de nós abrirmos o nosso coração para ofertar e dizimar a casa do nosso Deus. Esses irmãos da Macedônia, eles foram um exemplo de pessoas generosas, porque eles contribuíram. Olha, eles contribuíram durante a tribulação, eles contribuíram apesar da grande pobreza. Eles não tinham tantos recursos, mas eles contribuíram, né? Eles queriam ajudar aqueles outros irmãos. E eles contribuíram com extremo gozo, ou seja, com alegria, né? Com muita alegria de participar e ofertar a casa de Deus. E além do que, eles contribuíram voluntariamente, né? De todo o coração. Então, que nós possamos fazer isso nesta noite. O ano está começando. Faça um propósito com o Senhor. Coloque esse desejo no seu coração. Tenha um coração voluntário para a obra de Deus, para a casa do Senhor. E tenha um coração cheio de amor por esta casa. Faça isso, amados, faça isso. E isso vem em forma também de bênção, de prosperidade para a nossa vida. Né? Eu posso dizer que eu já provei do tema da igreja nesse mês, da unidade. Eu já provei desse tema na minha vida. Eu já vivi a unidade aqui nesta casa durante esse mês. Eu vivi o amor dos irmãos e da igreja. A igreja me abençoou.
A igreja proveu na minha vida, supriu no momento mais difícil, que eu estava passando, um problema aí de enfermidade, e a igreja me abençoou muito. E eu estou aqui com o meu coração grato. Eu estou aqui com o meu coração alegre. Imagine o nosso Deus olhando o coração de cada um de vocês, esse coração voluntário, esse coração desejoso de abençoar. Porque a nossa igreja, sim, ela é assim. É uma igreja que abençoa. É uma igreja que está sempre disposta, sempre aberta. É uma igreja que doa mesmo. E que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar. Você já pegou o seu envelope? Você já pegou o seu envelopezinho de dízimo? Você pode levantar e vamos orar ao Senhor. O meu não está aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de ofertarmos e dizimarmos na Tua casa. Senhor, obrigada pelo Teu cuidado para conosco, para com esta casa espiritual, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, dentro do nosso lar, na nossa vida, e por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta casa, Pai. E a Tua palavra nos diz, a Tua palavra nos garante, Pai, que nós não teremos falta de nada, que o Senhor proverá na nossa vida, que o Senhor enviará, Pai, o Cordeiro, Pai. Por isso, Pai, nós cremos, Senhor, nós te pedimos, Pai, abençoa a cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, Pai. Supra cada uma das suas necessidades, Pai. Aquilo que eles estão pedindo ao Senhor, que estão colocando diante de Ti. Pai, o ano está começando, Pai. Sabemos, Pai, que Tu és poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas, Pai, em todas as áreas, Pai, em todas as áreas. E que o Senhor venha abençoar o Teu povo, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ofertar e dizimar a casa do Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor também. Você pode se colocar de pé? Não existe lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Não há lugar
isso. Você pode sentir a presença do Senhor. Que o Senhor está só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tu. Só a igreja, canta isso. A resposta. A resposta é que nós não queremos entender, Senhor. Como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de... Canta com fé, querido. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Já cumprimentou seu irmão do lado aí, o de trás. Você deu a paz do Senhor. Glória a Deus. É muito bom estarmos juntos. Que maravilha. Retornando um janeiro abençoado, um janeiro promissor. Um janeiro que trará muitas bênçãos, muitas vitórias. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós queremos que o nosso Deus é o Deus que faz maravilhas. Nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, bastante conhecido. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração quando abrimos a nossa mente para receber a mensagem de Deus. Como acontece isso? Meu irmão, deixa o que está do lado de fora ficar do lado de fora. Eu sei, nós somos cerceados por muitos pensamentos e muitas preocupações, mas eu quero pedir a você que converse internamente, minha mente esteja aberta para absorver a palavra do Deus eterno. Eu quero receber a palavra do eterno em minha mente. E isso vai te dar proteção para você não ficar distraído. Amém? 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1, nós temos aqui um texto impressionante. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá,
e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e dardos de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança, de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O versículo 38, mais adiante, vamos ver o versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado então. Disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou-o. Portanto, era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e daria a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Podeis assentar, irmãos. A história de Davi é uma história comovente, que prova que nós podemos superar, que nós podemos acreditar naquilo que Deus colocou em nós. A história de Davi é um divisor que consegue trazer paz a Israel e declarar a força que o exército de Israel tinha, porque o seu Deus sempre foi poderoso, sempre estava ao lado do seu povo. Davi, ele não foi convidado para a guerra. Davi, ele não recebeu nenhuma intimação para a guerra. Pelo contrário, Davi foi rejeitado. Segundo o Talmud, segundo a tradição oral judaica, é aquilo que não está na Bíblia, mas é um compêndio de entendimento da história oral.
diz que Davi foi rejeitado pelo seu pai. E o fato dele ser pastor era uma maneira também de seu pai se livrar de Davi, esperando que alguma besta fera pudesse então acabar com a vida de Davi. E nós podemos ver isso de acordo com a historicidade, que Davi realmente foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelo próprio rei Saul e foi rejeitado também pelo próprio gigante de Gate, Golias. Quando nós olhamos a história de Davi e o fato dele sentir a dor da afronta daquele gigante contra o exército do Deus de Israel, Davi é tomado de um impulso, de uma condição de vontade, de uma bravura. Davi é dominado por um revestimento tão grande de vontade de fazer justiça em nome do Senhor contra aquele incircunciso, aquele impuro que blasfemava contra Deus, blasfemava contra o exército de Israel, blasfemava e assim trazia grandes perigos. Imagine vocês, aquele homem quase 3 metros de altura, com toda a sua armadura, aquele homem trazia um grande medo, espanto. E ele desafiou o exército do Deus de Israel durante 40 dias, pela manhã e à tarde. Ele desafiou 2 vezes por dia durante 40 dias. E pedindo alguém para que lutasse com ele e acabasse com aquele entreveiro entre os filisteus e Israel. Aquela era uma situação de guerra de 2 nações. Já havia uma rixa muito grande e aquele momento era o momento de prevalecer aquele que tinha mais força, aquele que tinha mais armamento, aquele que tinha mais poder. Ora que a nação de Israel, o exército de Israel, era menos desenvolvido em capacidade bélica, em luta, em armamento do que os filisteus. Enquanto Israel estava no bronze, eles já estavam no aço, já estavam avançados em armamento. Mas ali nós podemos perceber o quanto esse gigante afrontou o exército de Israel. Davi, ele ficava cuidando das ovelhas do seu pai. E por hora era esquecido. Por hora, Davi não era lembrado. E a gente pode ver isso perfeitamente quando Saul, ele vai receber Davi, que ele desdenha de Davi, porquanto seus 3 irmãos já estavam na batalha e eram muito mais fortes, muito mais capacitados para a guerra. Davi era um moço bonito, porém um rapaz simples, não era de guerra. Mas ele trazia no seu currículo, na sua vida com experiência, que ele, para defender as ovelhas do seu pai, ele lutou contra o urso e contra o leão. Ele tinha coragem. E foi isso que o fez decidir lutar contra Golias. Quando ele ouviu aquele gigante desafiando o exército do Deus Todo-Poderoso, ele se revestiu de uma autoridade, de uma força tão grande, e ele se colocou como alguém que queria enfrentar o gigante. Queridos irmãos, não é fácil quando nós podemos tomar decisão sobre algo que nos parece atormentar. A gente vê que o exército de Israel se aprofundou numa profunda fraqueza. O texto é bem claro que eles tiveram medo. Quando o gigante desafiou, eles tiveram medo. Eles não apareceram para aceitar aquele desafio. Todos temeram. E essa batalha era decidida naquela grande luta
entre dois guerreiros. E Davi aceitou esse desafio. Eu quero dizer para os irmãos que quando nós entendemos o que Deus tem para nós, o que Deus traçou para nós, não há força maior que possa prevalecer aquilo que Deus já determinou em nossas vidas. Davi sabia o que Deus havia determinado para ele. E ele creu naquilo. Ele não foi chamado, não foi intimado. Ele simplesmente foi obrigado a levar 10 pães e 10 queijos para aqueles que estavam na batalha, para os seus irmãos, para todos os guerreiros de Israel. Era um entregador de queijo, de pãozinho, de lanchinho. Ninguém acreditava em Davi. Quem é que vai acreditar numa pessoa fraca que é entregador de lanchinhos? E assim é como as pessoas têm olhado, é como as pessoas muitas vezes têm feito análise a respeito de você. Mas o que eu percebo aqui em Davi, que ele tinha uma proteção tão forte emocional, ele tinha uma proteção tão forte interior, que ele estava determinado a não ouvir pessoas que não acreditavam nele. Pessoas que não tinham confiança nele. Pessoas que desprezavam. Davi estava tão protegido emocional que ele determinou não ouvir essas notícias de desgraça. São palavras fortes. A mente, ela se ocupa de uma certa condição e aquilo vai tomando forma para o organismo, para as ações, para as atitudes. E se você acreditar naquilo que as pessoas não acreditam em você, você vai cair também como alguém que vai passar a fugir dos seus sonhos, a não acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus já destinou para você, amém? Amém, irmão? Você crê que Deus colocou algo especial na sua vida? Diga amém. Diga assim, eu creio, pastor. Então, meu irmão, faça cumprir, faça realizar. Quando Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi, porque Deus havia dado agora a Israel um novo rei, e pediu para que fosse a casa de Jessé. E chegando à casa de Jessé, o óleo já estava preparado. E por muitas vezes, o profeta estava olhando a aparência, estava olhando o estereótipo. E ali nós podemos ver que nem o próprio pai de Davi acreditava em Davi. Porque Davi estava lá no campo, estava cuidando das ovelhas, distante do que estava acontecendo, daquele cenário tão especial para a escolha do novo rei de Israel. Davi estava cuidando dos animais no campo. E a Bíblia nos revela que o próprio Samuel perguntou se havia ainda outro filho. Já acabaram os filhos, já passaram todos. E então, por uma forte exigência por parte de Samuel, Jessé falou, não, ainda tem o menor, o caçula, está no campo. Sabe, irmãos, o que eu vou falar aqui é forte, mas não interessa, eu vou entregar. O que eu falar aqui é forte. Muitas vezes, nem os da tua casa vão acreditar em você. Muitas vezes, os seus familiares não vão acreditar em você. Eu não sei o que você está entendendo com isso. Eu quero te dizer que você esteja preparado. As pessoas nunca vão ver aquilo que só Deus pode ver. As pessoas não vão perscrutar aquilo que só Deus pode perscrutar. Davi foi renegado pelo pai, pelos irmãos, depois
pelo próprio rei, porque o rei duvidou de que ele era muito moço, seria capaz de enfrentar naquela batalha. E a gente pode perceber o quanto pode estar ocupando o lugar da nossa mente vitoriosa com palavras e pensamentos de fora que venham impedir a manifestação e a glória de Deus em nossas vidas. Ora, Davi não poderia ser uma pessoa completamente difícil para assumir o que estava assumindo. Mas ele não decidiu acreditar nas pessoas. Ele decidiu acreditar em Deus, decidiu acreditar nele mesmo. O que nós estamos enfrentando são aparições, não hoje, numa visão contemporânea, de um Golias do passado, mas são as ameaças, são as afrontas que constantemente estão batendo em nossas portas. São as vozes, muitas vezes, que chegam até nós e tentando nos desanimar, nos enfraquecer. Muitas vezes colocando coisas e impedindo-nos de andar, de prosseguir. São as vozes terríveis que chegam até o coração para gelar, como o exército de Israel ficou impedido, paralisado. Assim muitos também têm andado diante de Deus dessa forma, com medo. Porque, irmãos, uma das ameaças que o inimigo encontrou antes de qualquer tiro, antes de qualquer fogo, antes de qualquer arma, foi usar palavras. Palavras. Golias não lançou nenhuma flecha, nenhuma lança, nenhum dardo, não lançou nada. Ele lançou palavras. Palavras têm poder. Adentram na alma, asfixia a condição que você pretende fazer e acaba te deixando sem fôlego. Palavras são armas que podem te levar ao sucesso ou ao fracasso. Quais as palavras que você tem se alimentado? Quais as palavras que têm chegado ao seu coração quando você acorda, quando você chega em casa, quando você está na rua? O inimigo sabe como tratar para impedir com que aqueles que servem a Deus de avançar. Ele sabe como guerrear sem antes lançar qualquer tipo de ameaça bélica, de bomba, de tiro. Ele lança palavras. Chega ao coração, chega à alma. E a palavra de Deus nos diz que Davi, ele quando ouviu aquelas palavras de afronta, ele não teve medo. Você pode dizer amém? Irmãos, ele enfrentou o medo. Nunca a gente pode entender que não houve medo, nem que pudesse ser um medo de segurança. Claro que teve, mas Davi preferiu enfrentar o medo. Ele preferiu ir à frente, em vez de recuar. Nós estamos diante de uma posição que todo mundo está olhando para nós. Que por vezes temos sentido a fúria tremenda do inimigo usando palavras para nos ameaçar de destruição, de morte, dizendo que vai acabar com sua família, que vai acabar com seu casamento, que vai acabar com seus negócios, que vai acabar e as portas vão fechar e que tudo vai acabar. Quantas palavras de derrota nós temos ouvido durante esse tempo? A gente precisa entender que hoje nós não precisamos ter o gigante literalmente, mas podemos ver essa projeção dominando pelos cantos das ruas, nas conversas, nas rodas de amigos, de conversa, só palavra de derrota, destruição. Quando nós temos que agora nos forjar com uma mente capacitada em Deus, amém? Com a mente capacitada na palavra de Deus, amém? Com a vida cheia do Espírito Santo. Palavras
negativas abatem. Palavras pessimistas abatem. É importante que você entenda isso. Que os problemas existiram, existem e existirão até a volta de Jesus. Enquanto ele não voltar, nós estaremos nessa digradiação, nesse fator de batalha, nessa grande busca para enfrentar aquilo que se opõe a nós. Davi o que fez? Ele acreditou em Deus, ele confiou em Deus. Ele foi para entregar o lanchinho, pão com queijo, ele foi ali para poder atender à vontade do seu pai, porque foi por ordem do seu pai, porque havia recebido ordem do rei para que alguém levasse o lanche. Mas Davi, ele estava ali com o seu coração confiante em Deus. Confiante em Deus. E é lá por detrás das malhadas, é lá pelo meio das pulgas, é por lá que Davi andava nos campos, ele cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus estava vendo ali o homem que seria segundo o seu coração. Um homem que se levantaria para trazer paz a Israel. Deus escolhe, Deus, ele vê aquilo que nós não vemos e escolhe aquilo que nós não temos capacidade de entender. Por que você está recuando? Por que você está sempre dando razões e desculpas para recuar nessa frente de batalha? Olha onde Deus te colocou, onde Deus quer te levar, o que Deus está fazendo. Caminhe na direção de Deus. A nossa preocupação muitas vezes está justamente em acolher aquilo que vai nos abater. E eu sei que não é fácil, irmãos. A mente é como uma esponja. Permanece, prevalece aquilo que mais ela pode acolher. Quanto mais entrar e não tiver uma resposta de demanda positiva, é isso que vai te dominar, é isso que vai te levar a um estado crônico, a uma condição de inabilidade, e você vai começar a ter sentimentos de total desânimo, porque é isso que acontece, porque o medo vem. O medo, embora seja uma forma comum dos humanos, é um sentimento natural, mas quando esse medo se torna um medo sufocante, um medo mórbido, um medo controlador, então já virou doença, já virou um problema sério. Eu quero dizer que o teu Deus, ele te dá vitória para você enfrentar os seus medos, amém? Você crê nisso? Que o teu Deus te dá vitória para você enfrentar os seus medos, amém? Você pode dizer assim: eu creio, pastor, que eu enfrentarei todos os meus medos em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o Senhor? Vocês lembram quando os discípulos estavam com medo? Jesus havia mandado eles atravessar o mar. Jesus continuou no monte orando. E pela madrugada Jesus foi andando por cima das águas. E a gente sabe muito bem que eles ficaram lá no mar. E cada um ficou especulando quem era. E no final falaram até que era um fantasma do mar. Era um fantasma perturbador do mar. O medo nos faz ver coisas que nós conscientemente não conseguimos ver. Nos faz acreditar em coisas que nós não acreditamos conscientemente. Porque quando você está com medo, tudo se torna um fator de perigo, né? O texto diz na Bíblia que eles viram fantasma. É um fantasma. E Jesus teve que se pronunciar, anunciar: sou eu, Jesus. Senhor, se és tu, então manda eu ter contigo, né? Quem fala isso é Pedro. E Pedro andou por cima das águas. E a gente vê ali como é comum
Eu me recordo um tempo de criança, quando eu acabava dormindo na sala e o medo, quando eu acordava, era tão grande porque todos já tinham ido para o quarto. Eu fiquei na sala dormindo, era garoto. E quando eu abri os olhos assim, eu via um vulto, aquilo para mim já era um fantasma. Aquilo me dava um medo, meu Deus, o que está ali? E quando o dia clareava, eu descobri que era a capa de chuva do meu pai, que ele tinha colocado assim, né, na ponta da estante. Para mim era uma pessoa, mas o medo faz a gente acreditar em coisas que não são reais. Coisas que não são reais. Muitas vezes você precisa caminhar, avançar, e Deus está contigo, e você está acreditando no medo, em vez de acreditar em Deus. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa: o que você tem a palmilhar nesse ano, a conquistar nesse ano, são coisas especiais. São coisas especiais. Não tenha medo. Não fique achando que você será abandonado. Davi, quando então se apresentou a Saul, irmãos, o que acontece com Davi é aquilo. Às vezes, as pessoas, elas acham que nós precisamos usar aquilo que elas usaram. As estratégias delas são agora a direção para as nossas vidas. Isso é muito comum quando nós passamos a mais confiar nos homens do que em Deus. Confiar mais nas estratégias humanas do que em Deus. Confiarmos mais nas pessoas do que em Deus. E Davi se apresentou ao rei Saul, e Saul fez de tudo para que Davi não fosse para a batalha. Mas Davi contou a história de que ele venceu o urso e o leão. Então, o rei Saul falou: então coloque a minha armadura. E pelo que me parece, a armadura de Saul deu em Davi. Deu. E Davi colocou a armadura de Saul e começou a andar. E aquilo chegou até a sua vida interior. E ele disse: olha, eu nunca usei isso. Eu não preciso disso. Muitas vezes nós queremos usar as coisas que os outros usaram, não no sentido literal, mas tentar imitar, ou copiar, ou fazer com que aquilo que aconteceu com a pessoa tenha que acontecer com a nossa vida. Deus age de forma extinta. Ele não precisa usar a armadura de ninguém na sua vida. Você é alguém especial com as habilidades que Deus colocou em você. Não precisamos andar nessa correria, ser em frenesi, essa coisa toda de querer imitar, tentar ser igual. Você é especial para Deus do jeito que você é. Não estou dizendo que você não possa admirar e comentar bem que as pessoas conquistaram com as suas estratégias. Tudo bem agora você querer ser igual. E Deus mostra a Davi uma capacidade tão forte, que Davi diz para o rei: olha, eu não consigo andar com essa armadura. Com essa armadura eu não sou eu sou você. E eu quero ser eu. Eu quero lutar com as minhas próprias habilidades. E hoje eu te chamo a atenção. Sabe por quê? Muitas coisas estão dentro de você, você não reconhece. Muitas coisas que Deus te deu e você rejeita e quer usar as habilidades dos outros para se sentir mais confiante e mais capaz para poder realizar ações que Deus tem para a sua vida. É hora de você começar a deixar as armaduras dos outros e ver o que Deus colocou dentro de você. Aquilo que Deus colocou com carinho. Aquilo que Deus colocou dizendo assim:
Isso é para que você coloque em prática. Existe uma coisa no mundo psicológico que acontece de maneira assim muito grande com as pessoas. Elas têm problema de autoaceitação. A autoaceitação é quando as pessoas elas não reconhecem a sua profissão, acham que os outros sempre é melhor que elas ou fazem melhor que ela, ou que as pessoas estão em lugares mais certos do que ela. Essa falta de autoaceitação até da origem da família, da condição financeira, de quem ela é, da onde ela mora, da cidade onde ela vive. Tem pessoas que têm problemas com isso, né? Falta de autoaceitação. Seja você. E o que você é, seja o melhor do que você faz. Mas se aceite. Não invente história, não conte esse mundo de coisas narcisistas, mentirosas. Conte a sua história, a sua origem, a sua família. Não tenha vergonha dos seus pais. Seja você, assume a sua verdadeira identidade. Assuma quem você é, quem sua família é, a sua origem, o que você faz, o que tem de mais. E essa é a verdade. Davi, ele descarta completamente aquela história de ser o rei Saul. Ele, não, rei, eu quero usar as minhas habilidades. O que eu faço, eu vou fazer em nome do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Faça em nome do Senhor. Irmãos, uma guerra que só faltava chamar a ONU. Porque o negócio estava perto de explodir. A situação ali era de negociação de paz ou ia explodir uma guerra violenta. E a forma como Deus age é uma forma sarcástica contra o inimigo. Deus estava rindo do inimigo. Quem é Golias? Quem é o exército dos filisteus contra o Deus de Israel? E na tradução oral judaica diz que ele xingou o Deus de Israel. Ele zombou, tripudiou. Ele fez nedota ao Deus de Israel. E isso irou muito a Davi. E quando ele ouviu, ele então brincou. Eu sou algum menino para que você venha a mim com pau, com um estilingue. E ele ironizou a Davi. E Davi, tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? E Davi então falou, hoje mesmo eu darei a tua carne às bestas feras. E não foi fácil, porque aquela luta que já estava gerando uma intriga já internacional, já durava 40 dias. 40 dias. E agora era a hora do Deus entrar em ação. E Davi estava, então, com as pedrinhas, e ele pegou a sua funda, sua tiradeira, e ele pegou, e o gigante com armadura, com lança, com capacete, com tudo. E Davi, então, pegou a sua pedrinha. Como é que Deus resolve um problema desse? Com pedrada, irmãos. Isso é brincadeira? Uma luta dessa, Deus vai resolver com pedrada. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus realiza. Para ironizar mesmo. Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele é Senhor, amém? Você tem forças em você, tem habilidades em você. Deus vai te usar na hora certa, no momento certo. Fique tranquilo, porque
Deus sabe como dirigir todo esse percurso. E vai ter hora que você vai ter que colocar a mão assim nas pedrinhas e dizer, Senhor, agora é contigo. Agora é contigo. Como Davi também colocou a mão nas pedrinhas, também, como ia errar uma cabeça daquela, né? Uma cabeça enorme daquela do gigante. Mas Deus estava com Davi. Falou, ó, vai ser agora. Vai ser agora. Eu quero que você entenda que Deus tem te dado as habilidades. Você tem que ter coragem de usar as ferramentas e debaixo da obediência fazer o que Deus quer. Porque esse gigante que se levanta, esse gigante que está te atormentando, vai cair por terra. Em nome de Jesus. Não é maior que Deus. Não é maior do que os sonhos de Deus. Não é maior do que o projeto de Deus na sua vida. Nós temos o Senhor, a nossa força. As pessoas podem tripudiar, zombar, podem escarnecer dos crentes, dos servos de Deus, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A palavra do Senhor é certa. E nos diz em 1 Epístola de João 4,4, olha, você é maior do que o que está no mundo. Deus tem te dado forças. E essa é a capacidade que Deus vai te dirigir. Não tenha medo. Comece a colocar os planos de Deus em ação. Uma das coisas que a gente vê na história do Talmud em relação aos 40 dias, que o gigante, porque ele ia atormentar, mas só que quando ele ia atormentar o povo de Israel, era justamente nos horários que o povo estava orando. Pela manhã e de tarde. Parece aquela história, né? Enfraquecer a fé, tirar o objetivo daqueles que servem a Deus. E quando ele ia atormentar, desafiar, zombar, era justamente para que o povo não tivesse tempo para orar e ficasse mais preocupado com o gigante do que ter compromisso de oração com Deus. Por isso que você vai entender que durante esses 40 dias que ele atormentava, foi justamente o período em que o povo mais ficou temeroso. Temeroso. E aquele horário era o horário que o povo estava em oração. Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, uma das estratégias mais terríveis do inimigo é parar a sua vida espiritual. É parar a sua conexão com Deus. São gigantes que se revelam de todos os lados, que aos poucos vão tirando essa tua intimidade com Deus, essa tua ligação com Deus. Era o que ele fazia com o povo de Israel. Imagine vocês, na hora do culto, aparecer alguém atormentando, e isso tira completamente a concentração e a direção do culto. Era o que o inimigo estava fazendo. Mas nesse momento que eu quero que você entenda, você tem que agora fortalecer a sua vida espiritual. E Davi foi ali justamente para isso. Nos conta então que quando Davi atirou a pedra, ele precisava tirar a armadura do gigante. Porque como é que ele poderia cortar a cabeça do gigante? E a armadura do gigante só saía pelas pernas, através dos pés. E como Davi havia dito, hoje mesmo darei a sua carne às bestas feras. Então ele abateu o gigante, a pedra bateu bem na fonte do gigante, e então ele caiu e com a própria espada do gigante, ele decepou a cabeça do gigante. E tomou. E aquela guerra foi cessada, sem que nenhuma arma, sem que nenhum movimento de nenhum dos exércitos pudessem entrar em guerra. Ela
terminou ali. É claro que o povo de Israel depois prevaleceu contra os filisteus. Mas eu quero te dizer que o Deus que deu essa força a Davi é o mesmo Deus que dará essa força a você. Que tem dado essa força a você. Eu quero que você creia nisso. E os gigantes, cada um pode dar o nome do que for. Para Davi foi Golias. Eu não sei para você, para sua família. Eu sei que muitos gigantes têm se levantado, mas Deus é maior. Amém? Eu quero que você coloque isso no seu coração. É um mês de janeiro. É um mês de um novo começo. São propostas, são anúncios maravilhosos que Deus tem para a sua vida. São coisas extraordinárias. Mas você precisa ser revestido do poder de Deus para enfrentar, para não ser dominado pelo medo completamente. Você tem que ter uma vida revestida de poder e de autoridade. Talvez você não enxergue isso como Davi, o próprio, não enxergava. Mas Deus quer te colocar num lugar onde você possa reinar. Não reinar como rei, mas reinar com a presença de Deus. Reinar com o poder de Deus. Davi saiu daquele lugar para reinar. E eu quero que você entenda isso. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é amor e paz, alegria no Espírito Santo. E muito mais o Senhor dará para você. A minha proposta hoje é de você vir aqui nesse altar, para nós orarmos, ungirmos a sua vida, para orarmos por sua família, para que como Davi fez, você também possa fazer, enfrentar. Eu quero orar com você. Você pode vir aqui nesse altar, se você quer realmente esses meses de vitória, de bênção, se você quer orar por sua casa, pelos seus negócios. Eu tenho orado por você toda madrugada. Alguns irmãos também aqui na igreja têm orado também na madrugada. Eu tenho orado por sua vida lá na minha casa. Os irmãos também estão orando. Mas é bom você quando vem aqui no altar, para nós estarmos ungindo você, orando, pedindo a Deus essa cobertura espiritual. Confia no Senhor, como Ele usou Davi, Ele vai usar você também nessa batalha. Em nome de Jesus Cristo. É um tempo que nós precisamos da força do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Nós queremos que essa unção chegue até a sua vida. Eu quero pedir aos pastores para ungir os irmãos como Samuel ungiu Davi. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui estão os teus filhos nesse altar, a tua igreja. Nós queremos agora, meu Pai, quebrar toda resistência de medo, retirar, Senhor Deus, toda e qualquer oposição na vida, na família, nos negócios. Nós não aceitamos, meu Pai, que o inimigo venha prevalecer, mas sobre as nossas vidas, o teu Espírito, a tua unção, Pai, determinamos que todo mal, que toda obra do mal, determinamos, Senhor Deus, que toda e qualquer palavra de maldição seja retirada, desfeita, anulada, em nome de Jesus. Quebramos toda obra maligna. Pai, prevaleça o teu poder, prevaleça o teu amor, prevaleça a tua glória. Caia por terra agora toda a provocação do inimigo, no trabalho, na casa, na vida sentimental, na vida familiar, no coração desse homem, dessa mulher. Pai, nós pedimos agora que saia, em nome de Jesus, todo o poder, toda a ação contra a igreja. Pai, quero orar aqui por aqueles que estão enfrentando um problema dentro dos seus lares. Estão enfrentando problemas, Senhor Deus, nas suas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Caia por terra agora toda obra do mal.
Manifesta agora, Pai, o teu poder. Manifesta o teu poder, Senhor. Senhor, nós anulamos a obra do inimigo. Oh, Espírito Santo, dê direção. Dê direção. E tudo que estiver agora, Senhor Deus, nesse lugar santo que não é do teu nome, saia. Sai. Em nome de Jesus. Há poder. Há poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Mas eu não vou negar. Receba o poder. A fé que está em Diga comigo, eu recebo o poder de Deus. Eu recebo nesta hora a unção do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. O Evangelho da cruz, mesmo Glória a Deus. pedras venham contra mim. Pode retornar aos seus lugares, irmãos. E com Glória a Deus. palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Glória a Deus. Eu como a papai,
pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós já estamos chegando no final do nosso culto. Aleluia. Eu quero reforçar aqui o que a nossa pastora falou, Rosemary. No dia 28, agora, sábado próximo, nós teremos aqui uma campanha de conscientização a respeito de saúde mental. Esse é um projeto que é um projeto já aqui no Brasil. Tem sido realizado em vários municípios, ainda não foi realizado no nosso município de Nilópolis. E nós tomamos essa vanguarda, essa preocupação, e estaremos aqui recebendo algumas autoridades, diretor do CRAS, e também outras pessoas da área da saúde mental. Não está confirmado, mas nós convidamos também o prefeito e queremos chamar a atenção da importância de nós termos mais informação a respeito de saúde mental, para tratarmos de coisas que possivelmente esteja acontecendo dentro da família, dentro de casa, como nós podemos entender essas sinalizações e poder ajudar. Então nós estamos abrindo nossas portas, sábado agora, dia 28, a partir de 8h30, vai acontecer um coffee breakzinho, tá? Uma coisa para você e para todos chegarem, né? Tomar um cafezinho. E não vai ser demorado, irmãos. Nós estamos projetando 1h30. Então, todos estão convidados. Creio que a forma que podemos ajudar é nos antecipar. E assim, passando informação, ajudando a igreja, como lidar. Hoje, irmãos, querendo entender um pouquinho mais, a gente sabe que a depressão crônica está matando muito, tá? Matando muito. E as pessoas acham que é coisa... que a pessoa está inventando, as pessoas estão com piti, e na verdade não é. O sofrimento psicológico, ele não é uma doença psicológica, mas é uma angústia profunda, uma tristeza, como saber lidar com a perda, e a depressão tem crescido muito, a síndrome do pânico, o nível do TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Hoje o maior número de pessoas que estão tomando remédios ansiolíticos são problemas que não sabem lidar com a ansiedade. E tudo isso nós vamos falar aqui no sábado. É importante você estar, tá? Nós queremos que as pessoas venham, tenham informação, levem para os seus lares. E queremos, como igreja, tomar esse passo também no campo da gente estar levando informação. Então, convide as pessoas. A irmãzinha colocou aqui, não sei se foi a Elizabeth ou quem está lá. É a Esther. Esther não. Estela. Estela colocou, vai estar disponível lá nos grupos. E vocês podem mandar para os seus amigos, familiares. Olha, vai acontecer uma campanha de conscientização a respeito de saúde mental na Igreja do Nazareno. E vai ser de 8h30 até no máximo 11h30 da manhã. Tá? E nós queremos levar essa preocupação. Aqui no município ainda não houve nenhum posicionamento nesse sentido. Não houve, tá? Por isso nós convidamos as autoridades da saúde virem, estarem aqui conosco. E queremos que você participe, se envolva, leve informação, tá? A gente pode se prevenir, atuar de forma antecipada. E isso é melhor do que a forma de tratamento. Quando você tem a prevenção, A prevenção é melhor do que a forma de tratamento. Por isso que às vezes o custo de uma pessoa doente para o SUS é alto. Por quê? Já envolve tratamento, já envolve leito, já envolve uma vaga no hospital, medicação. Então o custo é muito maior do que a pessoa tratar de forma preventiva. E às vezes não tem nem condições de chegar. Eu tenho algumas pessoas que falam assim, estou desesperado. A primeira coisa que a gente fala é o seguinte:
Se a pessoa está desesperada, não sabe fazer, ela tem que ir por pronto atendimento. E vai tomar, né, um calmante. Resolver o problema? Não acalmar a pessoa. O problema... Então tem que procurar ajuda. Então, nós precisamos ver e ajudar as pessoas. E a igreja está se colocando nesse sentido, tá? Sábado, às 8h30 da manhã. Tá? Será uma bênção, em nome de Jesus. Fique de pé, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Uma noite de paz, de alegria, tá? Levanta a sua mão e diga graças a Deus. Diga muito obrigado, Jesus. E agora, porque até aqui... Até aqui... Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu e a minha casa irei adiante de ti. Teus caminhos tortuosos. Despedaçareis ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Levanta a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a doce, a maravilhosa presença do Deus Espírito Santo esteja com você, com sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja de Jesus diz: vai com Deus, Deus abençoe.